Então, vamos dar início ao 6º painel do Fórum da Liberdade, que tem como tema Educação Básica, quais as consequências da ignorância? Compõem o palco os senhores Gustavo Cerbasi, Luiz Felipe Reis, Osiris Silva e Lisiane Prati. Bom, as regras todo mundo já sabe, né? 20 minutos para cada um, mais 20 minutos de debate com a plateia depois, perguntas por escrito. No fim dos 20 minutos, os convidados receberão a placa avisando que o tempo está encerrado, certo? Então, desejo a todos um bom painel e passo a palavra a Lisiane Prati, que é a mediadora do evento que se segue. Boa sorte. Boa tarde, senhoras e senhores. O 26º Fórum da Liberdade se aproxima de seu final, com o painel que pode trazer soluções para todos os outros assuntos aqui debatidos. Agradecemos a presença de todos, e eu especialmente aos meus colegas de diretoria que tornaram esse evento possível, e em especial a Luciana Cunha, da equipe interna do IEA. Muito se debate no Brasil sobre os problemas estruturais do ensino básico no país. O Brasil tem acumulado resultados sofríveis em avaliações internacionais, como na última divulgação do ranking do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o PISA, na qual amargou a 53ª colocação entre os 65 países avaliados. O 26º Fórum da Liberdade coloca o tema em pauta por considerá-lo primordial para o crescimento do país e, talvez, o mais importante assunto debatido nos 2 dias de evento. Esse destaque deve-se à efetiva realização de transformações concretas no rumo que o Brasil está tomando. Vamos discutir com Gustavo Cerbasi, Osiris Silva e Luiz Felipe Reis quais as consequências da ignorância. Para iniciar o painel, convido o senhor Gustavo Cerbasi, que é especialista em finanças pessoais, já publicou 10 livros sobre finanças e, aos 31 anos, já tinha vendido mais de 1 milhão de exemplares. Possui especialização em finanças pela Stern School of Business da Universidade de Nova York e pela Fundação Instituto de Administração. Foi considerado um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009 pela revista Época. Com a palavra, o senhor Gustavo Cerbasi. Isso. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse fórum debatendo soluções para a nossa liberdade econômica, incluir o assunto educação financeira na pauta aqui. E quero aproveitar meu breve tempo para trazer uma reflexão sobre realmente o impacto maior que a educação financeira deveria ter na vida das famílias. E esse impacto, para mim, se traduz numa única palavra, que é consciência. Nos assuntos relacionados à educação financeira, que é a minha área, quando o debate começa a permear as famílias, a gente vê que, na verdade, não faltam ferramentas, não falta conteúdo, não falta orientação nos jornais, na internet, nos telejornais, nas revistas de variedades, mas mesmo havendo a informação presente, a dificuldade de digerir o assunto ou de entender aquilo como algo pragmático, algo que tem utilidade na sua vida, ainda é muito difícil para as famílias. Então, quando a gente pensa no que está faltando na educação, eu não consigo eu não consigo imaginar que talvez mais matemática ou mais exemplos ou mais modelos de planejamento seriam necessários. Talvez esteja faltando justamente os elementos de ligação, como, por exemplo, elementos mais filosóficos, o entendimento da sociologia do comportamento, dos vícios sociais, que explicam muitas coisas que são tidas como verdades universais, quase dogmas da nossa economia, que acabam levando as famílias para o caminho errado. Por exemplo, quem casa quer casa. Eu sou quase visto como um crítico da casa própria. Eu não tenho nada contra a casa própria, eu tenho a minha, mas eu sou vamos dizer, um ardoroso crítico do momento errado em que o brasileiro hoje compra a casa própria, do momento inadequado da compra da casa própria, quando normalmente o que falta é a medida adequada das consequências daquela escolha. Eu compro uma casa porque eu preciso, eu compro um tênis porque eu tenho que estar na moda, eu compro um carro porque quem não precisa ter um carro no dia de hoje? E
diante da dificuldade de planejar as consequências da compra de um automóvel, de uma casa, da moda, de tudo aquilo que hoje o crédito me dá a oportunidade de comprar, eu acabo não vendo exatamente como que o meu futuro será, não consigo entender como será o futuro por uma dificuldade natural de planejamento que faz parte da sociedade brasileira. Por que dificuldade de planejamento? Primeiro, por falta de tradição. Era muito difícil planejar quando a economia era instável, quando os indicadores mudavam a todo momento, quando as regras mudavam a todo momento. Existe ainda uma fragilidade nas regras no dia de hoje. Mas a família brasileira, há 15, 20 anos atrás, que não é muito tempo, foi a família brasileira em que nós crescemos e nos educamos e aprendemos nossos hábitos de vida, a família brasileira tinha como defesa contra a inflação o simples hábito de comprar tudo que se podia no menor prazo possível. Então, existe uma triste percepção de que dinheiro chega na mão precisa ter alguma utilidade imediata, como se fazer estoques ainda fosse regra de sobrevivência. Muita gente se surpreende quando, por exemplo, num discurso no rádio, uma palestra, num vídeo, eu coloco uma reflexão simples do tipo, olha, todos os meses falta, por exemplo, 200, 300, 400 reais na sua conta, você não ganha menos do que você precisa. Se você ganhasse menos do que você precisa, faltaria 200 reais no mês, 400 no outro, 600 no outro, 800 no outro, e não é o que acontece em muitas famílias. Todo mês falta alguma coisa, mas algo dentro de um controle. É um problema de fluxo de caixa. Se essas famílias, por exemplo, tivessem a consciência de olhar para a sua despensa, para o seu armário, perceber que existem produtos parados na prateleira não usados, esses produtos estão faltando na conta, estão cobrando juros, e isso poderia mudar com um simples ajuste no fluxo de caixa, nós teríamos uma vida financeira mais saudável. Então, essa falta de visão ou o apego a hábitos antigos, de, por exemplo, fazer a compra mensal, faz com que as famílias, às vezes, estejam colocando dinheiro no lugar errado. No desafio de levar a educação financeira para as escolas, eu vejo um movimento crescente nas escolas privadas, no primeiro momento, hoje já chegando nas escolas públicas, de ferramentas que, de certa forma, são muito úteis para o adulto, mas que podem criar algumas desproporções, alguns comportamentos indesejados na vida futura das crianças. Por exemplo, vários materiais que eu consultei sobre educação financeira começam com orçamento. Liste seus gastos, coloque as prioridades, veja quanto você vai poupar e quanto você vai acumular ao longo do tempo. O excesso de estímulo à poupança se transforma em ganância. A ganância desequilibrada se transforma em corrupção. E não é isso que nós queremos para as nossas crianças. Educação financeira, para mim, começa muito antes, começa pela percepção de valor. Por exemplo, eu posso sugerir a meus filhos que reflitam sobre por que 2 pessoas trabalham 8 horas por dia e cada uma tem um salário bem diferente uma da outra. Uma ganha 10 mil, outra ganha 1.000. Qual a diferença que existe entre essas 2 pessoas? Por que você, com 5 reais, pode comprar 2 peras, 2 maçãs, ou 2 chocolates, ou 50 balas? Né? São diferentes oportunidades de você ter um prazer, um desfrute, mas qual que é o valor por trás de cada um desses alimentos? Inserir educação financeira na nutrição, inserir educação financeira na educação, nos projetos de vida, seria muito oportuno. Eu acho que é uma questão muito mais filosófica, muito mais próxima dos estudos da sociedade do que da matemática. E, por outro lado, eu vejo uma educação financeira crescendo, no intuito de, talvez pelo caminho de estimular nas crianças uma prática de uma matemática que elas não vão ver em casa. Orçamento doméstico, papai e mamãe praticam? Não praticam. É muito difícil criar uma educação financeira sem convidar os pais a se reaproximarem das escolas, como acontecia antigamente. Quando tiver as cidades brasileiras, normalmente interioranas, pequenas, que têm um bom IDH, a gente vê que existe um convívio social muito próximo, uma proximidade das famílias, das escolas, né? Um respeito muito grande ao profissional chamado professor, né? E que não é conferido à escola o papel de educar. O papel da escola não é de educar. A escola é a ferramenta da educação. Quem educa as crianças é a sociedade e a família. Então, enquanto a família e a sociedade estiverem distantes desse processo educacional, a escola sofrerá muito, terá dificuldades, trazendo informações que são uma espécie de conhecimento geral em sala de aula, mas que as crianças não verão na prática, na sua casa ou na sociedade. Como garantir ou como conseguir convencer que o brasileiro precisa poupar para o futuro, se esse brasileiro chega para casa e vê seus pais, vê seus vizinhos, seus amigos, todos lidando muito bem com o crédito como se fosse algo natural. Nós temos hoje 2 em cada 3 famílias brasileiras endividadas. Endividadas, vamos entender que é com um processo de dívida tendendo a fugir ao controle. De vez em quando lida com um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, um cheque especial. 2 em cada 3 famílias brasileiras. Significa que 1 em cada 3 famílias brasileiras afirmam que estão com a sua vida financeira equilibrada. Pelo menos é isso que a gente vê nas pesquisas. E isso não é verdade.
Vida financeira equilibrada não é não ter dívidas. Vida financeira equilibrada é você ter a certeza que o seu padrão de consumo não vai faltar amanhã. Nós estamos falando de equilíbrio, estamos falando de sustentabilidade. Sustentabilidade que não tem a ver com ecologia, com poluição, com abraçar uma árvore. É uma sustentabilidade que começa em casa, em que cada indivíduo deveria cuidar do seu futuro, garantindo que ele não será um problema para a sua sociedade, para o seu governo, para a sua família. Nós ainda vivemos uma realidade de 20 e 30 anos atrás, em que as pessoas acreditam que vão começar a trabalhar, vão ser empregados a vida toda, e sendo empregados vão ganhar o suficiente para pagar suas contas, e quando deixar de trabalhar, vão estar muito próximo do processo do fim da vida, o que não é verdade. No passado as pessoas se aposentavam, ganhavam um relógio de ouro da empresa, vendiam um terreninho que tinham, né? Talvez tinha uma poupancinha reservada ali, resgatava o fundo de garantia e vivia os próximos 5, 7 anos da sua vida, 10 anos da sua vida, com esses recursos acumulados, sem dar muito trabalho para o governo, para a família, para a sociedade. Hoje, quando a pessoa crê, né? Eu acho que é uma crença ainda infundada, eu acho que a aposentadoria está muito perto do final, né? Eu não vejo futuro para a aposentadoria como a gente imagina. Posso dizer claramente que a aposentadoria acabou no mundo de hoje, mas quem acredita na aposentadoria, pensar em parar de trabalhar aos 65, 70 anos de idade, pode estar deixando de perceber que tem outros 30 ou 40 anos de vida pela frente, que as suas poucas poupanças não serão suficientes para manter a sua vida. Muita gente hoje, aos 40, 50 anos, ganhando, sei lá, 5 mil reais por mês, 10 mil por mês, faz as contas pensando em se aposentar com uma fração desse valor. 70% da minha renda vai ser legal na aposentadoria. Você tem certeza disso? Será que não vai precisar de mais dinheiro? Gente, com o passar do tempo, nossos custos sempre aumentarão. E não estou falando de custo de saúde. Saúde é muito óbvio, todo mundo sabe. Seja preventiva, seja corretiva, a saúde vai ficando mais cara com a idade. Mas o envelhecer tem a ver com a perda de liberdade econômica que a gente tem na família. Porque se eu, com o passar dos anos, não percebo que se um hábito que eu cultivo desde jovem, de viajar uma vez ao ano, vai ficando mais caro com o passar da minha vida, eu tendo a abandonar esse hábito. Por exemplo, na juventude, eu posso reunir 4 ou 5 amigos, dormir num albergue, né? Me ajeitar numa carona, comer numa barraquinha na beira da praia, eu vou estar bem. Com o passar do tempo, quando tiver filhos, eu não posso ficar em qualquer lugar, eu vou pagar um hotel mais caro, o que era luxo para a juventude vai me custar mais caro. Então, eu vou querer uma alimentação mais saudável, um hotel mais confortável. Lá na frente, o que é considerado um super luxo para a família de 30, 40 anos, vai ser a necessidade básica do idoso. Se ele quiser viajar, ele vai querer serviços de conveniência, então o lazer fica mais caro. Sem contar a vida social, com o passar dos anos, não são as rugas apenas que aumentam, né? Com o passar dos anos aumenta o número de parentes. Quantos aniversários eu vou ter para visitar todos os anos, quantas celebrações, batizados, nascimentos, né? Vou ser padrinho. Então, o que é a vida social de uma pessoa, gente? É ir a um evento, estar adequadamente trajado, poder presentear. Envelhecer tem a ver com não ter opção de corresponder àquilo que a sociedade espera da gente. A pessoa começa a se fechar. Não, imagina, eu estou com vontade de ficar em casa, assistindo televisão no sábado à tarde. Será que é vontade mesmo, gente? Não é. As opções vão ficando mais limitadas quando eu tenho uma limitação econômica. Então, eu imagino que a educação para a riqueza, a educação para o dinheiro, passa por convencer as pessoas de que se hoje eu tenho um custo de vida de 5, eu preciso pensar em ter um custo de vida de 10 amanhã. E que se é 10 amanhã, depois de amanhã é 15. E que se de repente a minha carreira tem vida útil, porque meu conhecimento é descartável, eu vou trabalhar durante 25, 30 anos uma carreira, não me planejando para parar, mas sim me planejando para um novo passo na minha vida, que talvez no mundo da educação financeira eu possa chamar de o papel de investidor, quando eu deixo de ser trabalhador, tendo acumulado um capital, passo a ser investidor, mas se não tive condições de ser um bom investidor, eu vou pensar em talvez, com um pouco de poupança, me preparar para uma carreira um pouco mais flexível, um pouco mais leve, diante da minha necessidade de ter um ritmo um pouco mais calmo, mas não acreditar que vou ser empregado a vida toda, talvez acreditar que vou trabalhar por toda a minha vida. Para mim, o melhor exemplo de juventude é do Oscar Niemeyer, né, que até os 105 anos de idade trabalhou, e todos nós sabemos que não foi por necessidade, foi por paixão pelo que ele construía, por paixão de, via satélite, dar uma palestra para 2.000, 3.000 estudantes em Barcelona, né, o berço da arquitetura, ele falando de arquitetura e transformando o mundo, consequentemente deixando a sua marca no mundo, trabalhando por paixão. Então, eu tenho uma visão um pouco utópica, talvez, do que seria um capitalismo ideal, né? Muita gente ainda questiona o capitalismo, modelo desigual. Para mim, o capitalismo funciona muito bem quando existe democracia, existe educação, existe conhecimento. Nós deveríamos ser capazes de preparar nossos jovens para uma situação de vida, de construção ao longo da vida,
que envolvesse, no primeiro momento, o trabalho, porque jovem não tem patrimônio. Se existe patrimônio na família, esse patrimônio é da família e não do jovem. Pregar a autonomia é importante para que esse jovem faça a sua construção, seja nos primeiros 10, 15, 20, 30 ou 40 anos da sua vida, mas uma fase que vamos chamar de carreira, para que esse jovem tenha a oportunidade de passar para aquilo que eu chamo do outro lado do capitalismo. O capitalismo tem dois lados, né? O lado capital, que é colocado para trabalhar, e o lado trabalho, que é convidado para multiplicar o capital daqueles que têm riquezas, né? O que o jovem às vezes não percebe é que, quando ele está empregado, o papel dele é construir riqueza, mas não a própria riqueza. Ele será bem-sucedido quanto mais competente ele for em construir a riqueza de quem lhe deu a oportunidade de emprego. Num primeiro momento parece um processo desigual. Se a maioria é trabalhadora, a minoria é capital, como é que eu consigo, né, fazer uma economia crescer se a maioria está trabalhando para a riqueza da minoria? Convencendo essa maioria de que ninguém proíbe ninguém de, ao longo da sua vida, acumular uma parte do pouco ou muito que se ganha, a ponto de, no futuro, tendo algum capital acumulado, poder virar para a pessoa que ama e dizer: meu bem, cansei de trabalhar, ou o mercado cansou de mim. Vamos pegar o nosso capital, colocá-lo para trabalhar e convidar quem não tem capital para ajudar a multiplicá-lo? Ou, em outras palavras, vamos montar um negócio próprio? Empreender talvez seja até algo imaturo, né, de ser estimulado excessivamente para os jovens, quando os jovens não estão preparados para empreender com o planejamento necessário que a gente carece tanto no Brasil. É o que estava se falando agora há pouco, no último painel. Não adianta empreender sem uma visão do que o nosso consumidor quer, sem uma visão clara da infraestrutura limitada que nós temos, sem uma visão clara do caminho que o nosso negócio pode crescer. Isso tudo é uma falta de consciência que está justamente acontecendo por uma limitação na educação. A educação vai ser interessante quando, além de ferramenta, possibilitar elementos que conectem essas ferramentas para que eu possa entender uma prática mais interessante, uma visão mais interessante das consequências das minhas escolhas. Eu, sinceramente, não sei dizer, ou não sei explicar o planejamento ou o caminho natural para alcançar um trabalho de sucesso. Eu sou considerado um profissional de sucesso na minha atividade, educador financeiro. Mas é curioso perceber que, na minha formação básica, eu não aprendi finanças. Eu sou formado em administração pública. Curso que, para quem não conhece, tira finanças e tira o marketing, põe um bocado de direito. Essa é a diferença entre administração pública e administração de empresas. Agora, não é que para eu ser bem-sucedido numa determinada atividade, eu preciso ser um técnico especialista naquela atividade. Mas se eu tiver uma visão generalista das interferências daquela atividade com as pessoas que estão ao meu redor, né, com aqueles que contratam o meu serviço, eu vou ter uma probabilidade de sucesso muito maior. É justamente essa dificuldade de ver as consequências lá adiante que surge quando a educação está limitada. Planejar não tem a ver simplesmente com estabelecer metas e tentar alcançá-las ou torcer para que elas aconteçam. Planejar tem a ver com a minha sensibilidade de entender o que é preciso fazer para que as metas aconteçam e o que fazer caso aconteçam obstáculos. Existe dificuldade de planejamento em nível familiar, em nível na sociedade civil, em nível governamental no Brasil, justamente porque nós carecemos dessa habilidade de estudar o ambiente e tomar decisões. Eu remeto um pouco à ideia do que eu aprendi na engenharia, nos 3 anos de engenharia que eu estudei, que me fizeram muito bem, acabei abandonando a faculdade, mas eu fiquei fascinado quando eu aprendi sobre a teoria dos fractais, né, em que você, lá com uma fórmula matemática, você forma uma figura que se desdobra uma figura um pouco menor, que vai se desdobrando e nunca termina, né, aquela curiosidade de entender onde vai terminar uma figura do fractal, ou, para os engenheiros, né, uma curiosidade de entender o tamanho do número π, né, por exemplo. É a tipo de curiosidade científica que não tem uma utilidade prática imediata, mas que desperta nas pessoas aquele interesse do desenvolver a consequência de uma escolha. Um exemplo muito prático do como a falta de educação custa caro para a nossa sociedade. Nós não somos financeiramente ignorantes. Nós, pelo contrário, nós temos uma maturidade financeira muito maior quando comparado com países, por exemplo, como os Estados Unidos, que têm o hábito de fazer contas a juros simples no curto prazo, né? Nós entendemos juro complexo, o ganho sobre ganho, de maneira muito interessante no curtíssimo prazo. Isso, vamos falar de um conhecimento básico. A pessoa que compra a prestação, a pessoa que está assumindo financiamento, sabe que um produto de R$1.000, parcelado em 12 vezes, vai custar R$1.200. Então, os efeitos desse juro já estão bem aceitos pela sociedade. Agora, a sociedade tem uma dificuldade muito grande de perceber, por exemplo, que, por falta de planejamento, não conseguimos consumir ao longo do ano. No final do ano vem o 13º. O 13º tem
uma aplicação prática bem definida lá na sua criação, no governo Vargas, que é, diante da dificuldade de planejamento da família brasileira, preparar essa família para o consumo intenso que existe em janeiro de impostos, IPVA, IPTU, gastos de fim de ano, férias, Natal, e, de certa forma, justamente por existir o 13º, a família brasileira deveria estar mais tranquila nesse fim de ano. Não é o que acontece. A família brasileira consome demasiadamente no fim de ano, se sobrar alguma coisa, consome nas liquidações de janeiro, parcela tudo em 12 vezes. Qual que é a consequência disso? 12 meses sem consumo. E aí, quem que sofre? Sofre o consumidor que não compra, sofre o comércio que fica com aquela sazonalidade incrível, né? Então tem que ter uma estrutura preparada para atender o pico de consumo e tem uma ociosidade enorme ao longo do ano. Ao longo do ano, inventa-se o dia do sogro, o dia do amigo, o dia do cachorro, o dia do periquito, para ver se estimula o consumo. Esse consumo, se vem, só vem agravando uma situação de dívida que já existia. O que acontece? Vai se represando vontade, vai acumulando um sentimento de realização que não acontece, até o fim do ano seguinte. Represamento de vontade, gente, a psicologia explica que é uma das principais causas da compra por impulso. Quando eu estou com vontade acumulada, eu estou com o lado emocional muito mais intenso, né, nas minhas escolhas do que o lado racional. Eu vou fazer uma compra menos pensada, eu vou ter pressa, afinal tem a correria de fim de ano. Então, além de causar sazonalidade, eu vou fazer escolhas ruins. Seria muito mais sensato para a sociedade se as pessoas tivessem condições ou fossem orientadas a, por exemplo, consumirem o ano todo. Todos os meses eu vou comprar um pouquinho, o que eu posso, não vou comprar prazo, vou ter o hábito de comprar coisas menores, mas regularmente. Chega dezembro, eu não compro nada para mim, eu compro para os outros, né? Isso seria o mundo ideal em que eu quebraria boa parte da sazonalidade, né? E seria muito saudável para o comércio, seria muito saudável para a indústria. Com menos sazonalidade eu tenho menos custo, com menos custo eu tenho uma condição de oferecer até preços melhores. O que seria necessário para isso acontecer? Em algum momento, a família precisaria apertar o cinto, interromper um consumo de pico no fim de ano para sobrar dinheiro para consumir ao longo do ano seguinte. E aí nós temos que quebrar tradições, temos que quebrar zonas de conforto, hábitos viciosos, hábitos que, de certa forma, são difíceis de serem quebrados porque aqueles que estão ao nosso redor estão repetindo e reforçando todos os dias. Mas você não vai comprar um panetone, mas você não vai dar um presente para as pessoas queridas, você não vai participar do amigo secreto, então há um reforço. Do ponto de vista do longo prazo, né, quando a gente faz escolhas ruins, escolhas mal pensadas, como, por exemplo, a compra precoce da casa própria, naturalmente, em algum momento da vida, nós vamos perceber que estamos pagando caro por essa casa. Normalmente, é quando a pessoa fala, puxa, já faz 15 anos que eu estou pagando essa casa, faltam só mais 15 anos. Você vai ver o tamanho da dívida, é 2 vezes o tamanho da casa. E aí? Tem a consciência de que pagar no longo prazo impõe juros muito elevados, né? Essa consciência poderia existir lá no começo se houvesse o simples exercício da pessoa simular um financiamento e somar o valor das prestações. Não somos orientados para isso. Então, na prática, existe o processo do arrependimento. O arrependimento de cair no cheque especial, o arrependimento de abusar do cartão de crédito, o arrependimento de entrar no financiamento. É por isso que existe hoje uma educação financeira na nossa economia que é cara. Ela é baseada no erro. Depois de pagar caro, a gente muda o comportamento. É por isso que o jovem não gosta de fazer compra com o mais velho, porque o mais velho é chato. O cara quer ler o contrato inteiro, quer levar o contrato para casa, quer pesquisar em 2, 3 lojas. Por quê? Já está calejado, já aprendeu com o erro. Então, o aprender com o erro custa caro para a família. A família que gasta demasiadamente em juros consome menos. Consequentemente, custa caro para o comércio, que puxa toda a cadeia de produção junto consigo, né? Nós temos hoje uma população brasileira que está com uma renda maior, que está com acesso ao crédito incrivelmente melhor do que esteve há 10, 15 anos atrás. Talvez na história da família nunca houve um acesso ao crédito tão interessante. E o poder de consumo continua limitado. Porque se antes o sonho era comprar um carro popular, hoje a pessoa acredita que pode comprar um carro de médio ou de quase alto padrão, porque cabe no bolso, e aí a pessoa faz aquela compra e vai se arrepender no segundo momento. Por quê? Porque colocou na conta combustível, seguro e PVA, não colocou na conta as consequências da mudança de hábito. Quando eu compro algo que nunca fez parte da minha família, eu mudo hábitos. Por exemplo, se o trabalhador até pouco tempo atrás só gastava dinheiro de transporte para ir e voltar do trabalho, agora com o carro ele quer viajar no fim de semana. Inclui o custo do pedágio, das viagens, do desfrutar passeios com aquela mobilidade que a pessoa tem. Então, eu não tenho o menor receio de afirmar que eu acredito que a classe média hoje, a classe C, aquela classe que está acessando o mercado de crédito com mais intensidade ou de maneira única na sua história, é a camada da população que não só é a maior na pirâmide social, mas ela também é a que mais sofre.
Por quê? Classe D e E não cultiva expectativas de consumo, porque está com a sua renda limitada. Classe A e B tem expectativas que podem se ajustar, pode cortar o lazer, pode cortar um pouquinho de uma saúde preventiva quando acontece um imprevisto. Agora a classe C está no limite do seu orçamento, orçamento extremamente engessado, prestação da casa, do carro, do telefone, da televisão, da escola, da academia, tudo extremamente rígido para pagar. Aí basta um pequeno aumento no combustível, no tomate, no telefone, alguma coisa que muda de preço no curto prazo já desequilibra tudo, porque com orçamento engessado eu não tenho espaço para o erro. E é assim que está a maior parcela da população brasileira. Isso tudo sem contar que, historicamente, para o nosso país, nós estamos naquela fase do bônus demográfico, né? Quando nós sabemos aqui que deixamos para trás o período em que a maior parte da população brasileira era jovem, estamos hoje com a maior parte da população brasileira na fase produtiva e entraremos em pouco tempo na fase em que a maior parte da população estará na fase de maior idade, menos produtiva, e não estamos poupando o suficiente para isso. Não tem muito como reverter esse processo se começarmos a partir de agora, porque já começamos tarde, nós temos como talvez minimizar esse processo. Mas se houver a consciência em cada família de que cada um é responsável por garantir o seu futuro e ser sustentável do ponto de vista do consumo, do ponto de vista das escolhas sociais, do ponto de vista de se mobilizar contra aquilo que não está funcionando bem, nós teremos uma sociedade muito melhor. Então, eu tiraria parte da culpa, né, vamos dizer, não é da responsabilidade, mas da culpa, do ônus, do governo como um todo, que se diz que o governo tem que fazer as coisas no Brasil, e traria um pouco mais da responsabilidade para a sociedade civil, convocando as famílias a se aproximarem um pouco mais da escola, da educação, aproveitarem o que está sendo trazido para as escolas através da educação financeira e outras educações importantes, filosofia, ética, cidadania, para praticarem um pouco mais isso em casa, para que aquilo não seja visto na escola como curiosidade, como conhecimento geral, e sim como um entendimento daquilo que os adultos praticam, que vai moldar um pouco mais o comportamento das crianças, dos jovens do futuro. Nós precisamos mudar isso em algum momento, né? E pensar no curto prazo certamente não é o caminho. É pensar no longo prazo, é fazer um sacrifício que a gente transforma. Sacrifício sempre é feito no curto prazo. Eu vou repetir aqui uma frase que eu até agora não sei a autoria de quem é, mas que explica um bocado do que é o meu trabalho de educador financeiro. Tem que ter sacrifício, né? E a educação financeira pode ser resumida da seguinte forma: você trabalha e eu trabalho. Você descansa e eu trabalho. Quando você reclama, eu descanso. Esse é o efeito principal de uma educação financeira que, na prática, né, quando a gente pensa em nutrição, em meio ambiente, em sociedade, em planejamento dos negócios, tem um pouco a ver em qualquer área do conhecimento da gente. Espero que a gente consiga construir uma boa educação financeira para nossas escolas, para nossas crianças nas escolas nos próximos anos, e espero que a sociedade brasileira encontre o seu caminho, porque até agora estamos tendo dificuldades sérias de fazer o dinheiro valer mais nas famílias. Obrigado, gente. Muito obrigada pelas suas colocações iniciais, Gustavo. Ouviremos a seguir as considerações do Luiz Felipe Reis, que há 3 anos é Chief Corporate Center Office no Grupo Português Sonai, com atuação nos setores de varejo, telecomunicações e centros comerciais. É presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e da Confederação dos Serviços de Portugal, além de ser vice-presidente da Business Council for Sustainable Development. Com a palavra, o senhor Luiz Felipe Reis. Até ficas pálido, com sorro esquálido e corpo medido. Sem sentidos ficas, curva atrás, curva dentro. Vestidos de quem nem sei o que faria se visse um dia. Passei uma noite consigo e morreria extasiado, deslumbrado. Olá, boa tarde a todos. Isto é um grupo rap português que se chama Mind the Gap. E gap é uma palavra que os ingleses usam para dizer de uma forma muito mais simples do que nós dizemos em português o que se vê e o que não se vê. Eu hesitei muito em fazer esta apresentação entre português e inglês e hoje convenceram-me aqui a falar em português de Portugal. Se não entenderem, a culpa é da tradução simultânea. Okay? Este gap é um gap muito importante, porque quando nós falamos de educação, falamos no essencial do oposto da educação, que é a ignorância. E a ignorância tem muito que ver com este fórum.
Porque onde há ignorância, não há liberdade. Porque onde há ignorância, não há desenvolvimento económico. Porque onde há ignorância, não há desenvolvimento social. Eu venho falar do tema da ignorância num aspecto muito específico, que tem que ver com a forma como nós temos o nosso sistema de ensino desenhado, quer em Portugal, quer um pouco por todo o mundo, e ao que sei, ou ao que julgo saber, também aqui no Brasil. A ignorância é perigosa, porque a ignorância não se vê, a ignorância não se sente. Muitas vezes temos consciência da ignorância, mas não compreendemos muito bem os seus efeitos. E para aqueles que vivem numa determinada sociedade, numa determinada empresa, num determinado governo, é preciso perceber qual é a ignorância que mais nos está a afetar. E eu, para hoje, inspirei-me num professor brasileiro, o professor Moser Neves Ramos, que diz que o grande problema da educação, e ele falava do Brasil, é que nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Eu não vou tão longe, mas vou-vos falar de 3 gerações e vou tentar explicar-vos como é que 3 gerações diferentes, que têm diferentes formas de ver o mundo, têm diferentes valores, têm diferentes formas de medir o sucesso, têm diferentes formas de medir o mérito, têm diferentes formas de se educarem e de organizarem a educação, como é que essas 3 gerações estão a contribuir para que o nosso sistema educativo seja longe ou esteja longe de ser perfeito. Há muitos estudos sobre gerações, mas feitos numa perspectiva comercial. As empresas percebem muito de gerações e adaptam muito bem os seus produtos a estas gerações. As instituições, os governos, a sociedade adapta menos bem. É inspirado nestes estudos que eu vos vou falar destas 3 gerações e da forma diferente como elas vivem, como elas sentem o mundo e como elas sentem a educação, e vou tentar que isso seja feito com algo que se tente relacionar convosco durante esta breve história. A primeira dessa geração é conhecida internacionalmente como os Baby Boomers. Basicamente, serão uma parte significativa de quem está aqui na sala. Eu já vi que a idade média é bastante mais baixa, mas de qualquer das maneiras, os Baby Boomers são quem manda. Eles hoje têm entre 44 e 67 anos, são 35% da população ativa, mas basicamente são eles que mandam nas nossas escolas, são eles que mandam no nosso governo e são eles que desenharam o sistema educativo que nós temos hoje a funcionar. O retrato robô de um baby boomer pode ser este engenheiro Tiago Sousa, eu tentei abrasileirar o nome, que vive, tem 60 anos, um pouco mais de 60 anos, é casado, tem 2 filhos, vive no Leblon, no Rio, trabalha na Petrobras e ainda acha que vai chegar à diretoria da Petrobras, continua entusiasmado com essa ideia, apesar de provavelmente isso ser bastante difícil. Lê livros de história nos tempos livres e continua muito perturbado com o comportamento indisciplinado dos filhos, mas sobretudo dos netos. Em que é que acredita o engenheiro Tiago Sousa? Bom, ele, em primeiro lugar, ele é um idealista. Ele acredita em ideais. Nasceu no pós-guerra e, portanto, continua a acreditar no maio de 68, ou uma coisa que se acredita muito na Europa. Há baby boomers mais liberalistas, há baby boomers mais conservadores, mas os baby boomers são basicamente crentes, acreditam. É uma geração que acredita e que gosta de um mundo simples, com regras claras, gosta de responsabilidades bem definidas, gosta de ver as coisas com muita clareza. Um baby boomer a desenhar um curso, o curso tem que ter créditos, padrões, organizados, as cadeiras têm que fazer sentido umas a seguir às outras. Vamos ver que isto vai causar uma grande confusão aos alunos do século XXI daqui a pouco. Acreditam que a profissão leva ao status social. E foi por isso que estudaram. Estudaram exclusivamente para poderem ter um emprego e para que esse emprego lhes desse algum estatuto em termos sociais. E, mais do que isso, acreditam num trabalho árduo e com disciplina. E, portanto, quando estruturam um curso, quando estruturam educação, estruturam com coisas factuais, com uma organização estruturada e acreditam que os alunos que trabalham mais tempo, que trabalham mais,
que são mais disciplinados, são os que vão ter mais sucesso. Os alunos do século XXI não acreditam nisso. Têm uma ideia muito curiosa. O trabalho está completamente separado da vida pessoal. Raramente têm amigos dentro das empresas, gostam de manter os dois mundos bem separados e definem o trabalho. O trabalho é algo que eles fazem no escritório, algo que eles fazem na empresa. Ou quando têm que trabalhar em casa, os que gostam de trabalhar em casa, criam em casa um sítio que chamam o meu escritório. E quando vão para o seu escritório, vão trabalhar. Há um sítio para fazer as coisas, há um local para fazer as coisas. E há um tempo para fazer as coisas. Há um tempo certo para começar o dia, há um tempo certo para acabar o dia. Há um tempo certo para começar a estudar, há um tempo certo para acabar de estudar. Nada de mais errado no século XXI. São uma geração que acredita na dança das cadeiras. A dança das cadeiras é uma dança terrível, porque é uma dança em que no final um fica feliz e os outros todos ficam tristes. Ele acredita nesta dança e é muito competitivo, porque está sempre à procura da cadeira para ele e não se importando às vezes com alguns que vão ficando menos felizes pelo caminho. Acredita em estruturas lineares e hierárquicas. A primeira pergunta que faz quando entra numa empresa é quem manda? E quando numa escola é o reitor, é o diretor do curso, é a diretoria. Tem que saber quem manda. E acredita numa noção de que o sucesso tem que ver com estabilidade. Esta geração é uma geração muito importante, porque é a geração que manda. Mas vem seguida por uma geração muito diferente desta. A geração que tem hoje entre 23 e 43, já é uma geração bem representada nesta sala, é a primeira geração predominantemente feminina. Portanto, a última, a dos baby boomers, ainda era uma geração masculina, era uma geração corrida de fundo. Esta geração que vamos ver agora é a primeira geração em que as mulheres, de facto, assumem definitivamente e para sempre o controle do mundo. Elas sempre controlaram, mas aqui assumiram que controlam. E temos aqui a Sheila Camargo, que mora em Santa Cecília, em São Paulo, que por causa de um pai baby boomer fez uma série de cursos uns atrás dos outros, acabou divorciada, é mãe de um, trabalha na TIM. Esta não quer chegar na diretoria, porque acha que se chegar na diretoria vai ter que fazer coisas que ela não lhe apetece fazer, porque esta geração foi muito influenciada, ou é muito bem descrita por um autor americano chamado Douglas Kaplan, que diz que é uma geração que está preparada para trocar algumas coisas por equilíbrio, por balanço. Ao contrário da outra, que é uma geração mais de correr, esta é uma geração mais yoga, mais pilates, é a geração do zen. É tudo zen nesta geração e, portanto, é uma geração que está permanentemente à procura do balanço. Temos que ter as coisas todas equilibradas. São cidadãos do mundo, são os primeiros cidadãos do mundo que apareceram, são tolerantes da diversidade, mas normalmente toleram melhor a diversidade fora de casa que em sua casa. E isso é muito curioso e vai provocar alguma reação com a geração seguinte, de que vamos falar já de seguida. Muito confiantes, muito extrovertidos e sobretudo nas mulheres, isto às vezes até é chamado um pouco de arrogância. E esta geração deixa a geração anterior muito preocupada, porque os baby boomers veem esta geração como a geração que lhes está tirando o lugar, como a geração que lhes está desafiando. Então cria-se aqui um clima entre estas duas gerações, que é um clima difícil às vezes de resolver. E é uma geração muito competitiva e muito pragmática, orientada para o resultado. Esta geração é menos orientada para o tempo de trabalho, mas é mais orientada para o resultado. Se consegue fazer aquilo que tem para fazer em menos tempo, vai fazê-lo, vai sair mais cedo, o que vai deixar a geração anterior bastante inquieta. Querem crescimento rápido, querem movimento rápido, estão sempre preparados para a instabilidade e para novos desafios, e é uma geração muito individualista. Foi por isso que nesta geração os americanos fartaram-se de ganhar dinheiro com o team building. O team building é uma invenção, em termos formativos, para formar esta geração numa coisa que esta geração não quer, que é trabalhar em equipa. Esta geração é uma geração, sobretudo, individualista. Preparada para a mudança, como eu já disse,
sobrequalificada, fez cursos demais, sabe coisas demais. Porquê? Porque, influenciada pela geração anterior, foi acumulando diploma. E mais acumulando diploma que acumulando conhecimento, que é uma coisa mais importante que diploma. É uma geração que não vê diferenças entre o que é pessoal e o que é profissional. E como gosta de equilíbrio, aliás, esta geração, ao não ver diferenças entre o que é pessoal e o que é profissional, ao misturar o ambiente pessoal com o ambiente profissional, é responsável pela exportação mais bem-sucedida do Brasil, em termos de conceito, para a Europa, que é o motel. O motel, neste momento, está crescendo na Europa, porque a geração Y aproveita. É uma geração que trabalha em qualquer local. Como é preocupada com o resultado, esta geração trabalha em todo o local, em todo o sítio, porque esta geração acredita na entrega do resultado. E, portanto, quando se olha para a educação, esta geração acredita que a educação pode ser feita permanentemente. Bom, e finalmente a terceira geração, que é uma geração chamada geração Y, ou Millennials, depende dos autores, é uma geração que tem menos de 22 e provavelmente uma grande parte da sala, pelo menos aquela que eu não vejo por causa aqui destas luzes e que está aí atrás, é uma geração que está nascendo agora. São 8%. Obrigado, obrigado, aí são vocês. E esses que estão e já agora dizer uma coisa, esta definição de geração com idade não tem porque está certa. É mais uma questão de atitude. Eu sou baby boomer de bilhete de identidade e sou geração Y. Infelizmente, não, peço desculpa. E sou geração X. Gostava de ser Y, mas não consigo. Porque aí os Y fazem algumas coisas que eu já não consigo entender. São 8% da população ativa, mas são eles que estão sendo educados neste momento. E é um tema muito interessante. Bom, está aí o Maurício, que é o retrato robô desta geração, estuda computadores aqui na PUC e trabalha num bar, faz DJ e gasta todo o dinheiro que consegue. Ele não quer saber de finanças pessoais. O Maurício quer saber de viajar, quer saber de conhecer o mundo e só tem duas preocupações para o dinheiro. É viajar e o telemóvel. São as duas únicas. O Maurício acredita numa prioridade essencial, que é ter um grupo, um universo social, onde está alguém da família, onde estão amigos, que tem um certo estilo de vida. O Maurício gosta de estar no centro de um universo social que ele próprio imaginou e não se sente fora desse universo social. A segunda coisa que é fundamental para o Maurício é a combinação que deixa completamente tontos os Generation Baby Boomers e Generation X, é que o Maurício não acredita em fazer nada se não for fun. Tem que ser fun. Educação tem que ser fun. Se o professor não está sendo fun, ele vira para o telemóvel ou vira para a PlayStation. Esta é a geração PlayStation. É a geração esportes radicais, como vocês dizem aqui no Brasil. É a geração kitesurf. Então, esta geração tem que perceber que a educação para esta geração tem que ter propósito, tem que ter sentido, mas tem que ser divertida. Se não tiver diversão, não tem adesão. E o mundo para esta geração é sempre beta. O mundo está sempre inacabado. O mundo está em permanente mutação. Uma coisa que é totalmente o oposto daquilo que acredita a geração X. E é totalmente o oposto daquilo que acredita a geração dos baby boomers. Por isso, os cursos que hoje existem estão totalmente desadequados desta geração. Esta geração gosta de coisas inacabadas. Esta geração faz um curso, gosta de saltar a meio para ir para outro curso, gosta de fazer créditos noutra área, gosta de transversalidade. Vamos ver isso melhor. É por isso que esta geração é muito empreendedora. Porque esta geração não encontra nas empresas, como estão hoje construídas, não encontra nas escolas a resposta à forma como ela gosta de viver. Esta geração não gosta de feedback negativo. É assim. Os baby boomers não entendem. Passaram a vida a levar feedback negativo. Esta geração só gosta de palmada nas costas.
E temos que saber viver com isso. Apesar de tudo, precisa de feedback constante e é uma geração que é ao mesmo tempo autónoma e colaborativa. É diferente da geração anterior, que é independente. Esta geração é autónoma porque gosta do seu espaço pessoal, mas gosta de colaborar, gosta de estar no meio da rede. É por isso que um grupo de amigos de 22 anos vai no cinema, vão 10 no cinema, e os das outras gerações não entendem, a trocar SMS entre eles. Estão sentados na mesma mesa no restaurante e trocam SMS uns com os outros. Porquê? Porque é preciso o seu espaço de privacidade e o espaço de colaboração. Os outros não entendem, as outras gerações não percebem isso. Aliás, nas escolas, mandam desligar o celular. Não faz sentido. O celular é uma extensão do braço para esta geração. Como é possível aprender sem o braço, não é? É uma geração que aceita coaches, aceitam treinadores, mas não quer chefe. Esta geração não gosta do bossing, que é um termo muito americano, mas que faz muito sentido. E é uma geração que se importa menos com o diploma e mais com a informação. É uma geração multi-informada, é uma geração transversal, com multi-interesses. Como é possível ter 7 interesses ao mesmo tempo e querer ir fundo em todos esses 7 interesses? Isso não tem mal, porque o mundo hoje é um mundo transversal, porque o mundo hoje precisa de cidadãos preparados para esta mudança, para esta globalização total e precisa, portanto, de uma educação que permita esta informalidade, permita esta transversalidade, permita esta multiculturalidade que as gerações anteriores não colocaram nos nossos sistemas de ensino. É uma geração totalmente digital, totalmente líquida no sentido de fluida, em permanente comunicação e que tem um mindset totalmente coletivo. É uma geração, por coincidência, que pode ser... ela julga que não é controlável, mas é uma geração facilmente controlável. Nós hoje vemos, sobretudo, a Primavera Árabe, por exemplo, é um bom exemplo de como esta geração, de repente, sai para a rua, porque, ou em Espanha aconteceu recentemente, ou também em Portugal, grandes manifestações que são convocadas por SMS, por redes sociais, porque esta geração é uma geração que tem que estar onde os outros estão, tem que estar onde a ação acontece. Então, é muito importante perceber isso também do ponto de vista da educação. É uma geração muito impaciente, é uma geração muito rápida, muito flexível, claramente muito high-tech, e é uma geração totalmente móvel. É uma geração em permanente mobilidade. Mobilidade entre conhecimentos, mobilidade entre saberes, mobilidade entre escolas, mobilidade entre cidades. Vou acabar antes dos 5 minutos. Não tem problema. E é uma geração que acredita tanto naquilo que faz, que esta geração ou sente que é aquilo que diz que faz. E, portanto, para esta geração é absolutamente fundamental haver um sentido de propósito naquilo que está fazendo. E as nossas escolas, e deixem-me aqui puxar ao meu lado empresarial, as nossas empresas estão tendo muita dificuldade em encontrar propósito e, ao mesmo tempo, diversão para atrair de forma suficiente esta geração. Bom, o que é que as empresas, o que é que as universidades, o que é que os institutos de educação, o que é que os governos devem fazer com esta informação? Eu não sei. Eu podia chegar aqui e vender para vocês aqueles estudos todos que vão dizer, bom, temos que ser tolerantes, temos que estar abertos aos outros. Bom, isso é, como dizem os americanos, bullshit. A única coisa que sei é que há aqui um vazio, há aqui uma ignorância, há aqui acredito que vocês sentiram, quando eu fui apresentando isto, sentiram partes da vossa vida, algumas histórias, a relacionarem-se com aquilo que eu estava a dizer. Se isso é verdade, então é porque este gap, este espaço de ignorância existe. E cabe a todos nós preenchê-lo. Obrigado. Muito
Muito obrigada, Luiz Felipe. Acho que todo mundo identifica essas situações, mas quando colocadas, compiladas dessa forma, facilitam mais. Você é Generation Y ou é Millennial? Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Ouviremos a seguir as considerações do senhor Osiris Silva, que é coronel da Aeronáutica e engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, UITA. Osiris Silva, 82 anos, contribuiu para o desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. Deu início à produção industrial de aviões no Brasil e, em 1970, liderou o grupo que promoveu a criação da Embraer. Foi presidente da Petrobras e ministro de Infraestrutura, e atualmente é reitor do Centro Universitário Monte Serrat, Unimonte. Com a palavra, o senhor Osiris. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu acho que nós vamos tratar de assuntos bastante interessantes. Agora, eu não vejo por que me colocaram aqui na segunda fase dos meus 80 anos, né? Bem, eu queria começar convidando a cada um que fizesse uma reflexão. Por que estão aqui? Por que vieram aqui? E quando cada um nós pensamos nisso, nós pensamos claramente que nós estamos aqui como produto da educação. Se não fosse a escola, nenhum dos senhores e senhoras estariam aqui nesse debate extremamente interessante sobre o valor da educação e, sobretudo, da imensa capacidade da educação de transformar. Acho que nós não podemos perder esse foco nunca. A educação é um processo de transformação. E se nós olharmos para cada um de nós, nesse preciso momento, nós vemos como a educação nos transformou, muitas vezes nos trazendo do meio onde nós vivíamos para um outro meio onde nós vamos. Por outro lado, nós temos que perguntar como nos qualificamos, do ponto de vista pessoal, para estar presente nesse evento, para fazer esse debate extremamente interessante, que é um debate de diagnóstico e certamente precisa ser uma reflexão também, repetindo, de o que temos que fazer. Se não está funcionando, o que nós precisamos fazer para funcionar? A resposta óbvia que passa pela cabeça de cada um de nós é como nós gostaríamos que cada brasileiro de qualquer rincão deste grande país poderia ter tido esta oportunidade que nós temos aqui e se qualificando para estar aqui conosco. Quando nós olhamos hoje no mundo, a figura do mundo global cresce na nossa cabeça. Hoje, atravessa essas ruas aqui de Porto Alegre, de qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade do mundo, nós vemos produtos do mundo inteiro, fabricados no mundo inteiro, vendidos no mundo inteiro. Isso significa globalização. E quais são os desafios que essa globalização coloca? Efetivamente, os desafios estão na educação da população, de modo que possa participar desse mundo globalizado e, se existe domínio de algum país, que esse domínio seja ameaçado pelos critérios básicos da competição. Porque hoje, sem dúvida nenhuma, nenhum de nós imagine que possa existir uma guerra ou coisa parecida, apesar do que está acontecendo, lamentavelmente, em relação à Coreia do Norte. Por outro lado, nós estamos aqui hoje, sem dúvida nenhuma, lembrando do processo educacional. Em 1988, os nossos legisladores sentaram-se lá em Brasília e escreveram a Constituição que nos rege hoje. No seu artigo 205, ela diz: educação é dever de todos e deve ser realizada pela sociedade conjuntamente com o governo. Não é isso que acontece. Hoje o governo regula a nossa educação nos mais extensos detalhes que nós podemos imaginar. E o mundo global exige, sem dúvida nenhuma, competência. Nós vivemos num mundo competente, acho que todos concordam, né? Quando um sujeito lá da Califórnia
o Steve Jobs decidiu fazer a Apple, coisa dessa natureza, ele disse claramente numa palestra que ele fez em Stanford, na Califórnia, nessa palestra ele disse, se eu não estivesse no Silicon Valley, eu não teria conseguido criar a Apple, nem criar os produtos da Apple, que hoje estão tendo uma expressão bastante grande no mundo. Estou citando aqui o Steve Jobs, porque, sem dúvida nenhuma, é uma das mais expressivas personalidades do mundo de hoje. E acho que todos concordam com isso, que, de fato, foi um sujeito que pensou muito além do horizonte onde ele vivia. E o que ele disse isso? O que ele queria significar com essa expressão que colocou lá na Universidade de Stanford, na Califórnia? Ele queria dizer, eu estava na sociedade correta. Eu estava num meio onde aquelas teses que eu defendia sobre as tecnologias que pretendia aplicar poderiam ser compreendidas, tratadas e levadas à frente. Do ponto de vista técnico, talvez ele não fosse tão competente quanto o amigo dele, Woos, como ele chamava, e que foi o responsável técnico pelos produtos que hoje estão varrendo o mundo. Imaginando fazer um tablet, quando nenhum de nós aqui nessa sala ou no mundo sabia que nós íamos precisar de um tablet. E hoje eles estão vendendo o tablet no mundo inteiro, da ordem, dizem que ainda vão chegar ainda nesse ano com 100 milhões de unidades vendidas. De modo que ele deu importância a algo que nós temos que dar importância, a sociedade. O que a sociedade está fazendo em relação aos problemas de educação que temos? Está compreendendo isso? Eu diria que, pelo menos no Brasil, parece que não. O Ministério da Educação divulga que 70% dos brasileiros são analfabetos funcionais. O que significa analfabeto funcional? Um eufemismo para dizer, se leem, não entendem o que leem. Quer dizer, o que significa que jornais, revistas, coisas dessa natureza, tudo que se publica, artigos muito bons, muitas vezes escritos por grandes educadores, não são lidos a não ser por eles próprios. Quer dizer, na ordem de 30% da população. E do ponto de vista da democracia é um problema sério, porque os 70% dos analfabetos funcionais estão elegendo os nossos governos. Quer dizer, veja que o Churchill, o primeiro-ministro inglês, em 1945, ele disse que o perigo da democracia era falhar no processo educacional que, infelizmente, no Brasil, pelas próprias estatísticas do Ministério da Educação e pelas nossas comparações internacionais, nós não estamos acompanhando. Por outro lado, outra característica do mundo moderno, do mundo global. Mobilidade, como já foi mencionado aqui, mas comunicabilidade, ou comunicações, se preferirem. As comunicações hoje globais e instantâneas estão colocando desafios como nós não imaginávamos no passado. Eu, quando era ministro de Estado da Infraestrutura, eu ficava pasmo de ver que o Brasil tinha 2 milhões de telefones. Chamei meu secretário de Educação e meu secretário de Comunicação, e pedi a ele para fazer um programa que cada brasileiro tivesse um telefone. Ele achava que era muito difícil. Mas descobrimos a tecnologia do telefone celular, o que foi implantado. Hoje, foi divulgado semana passada, que nós temos, num país de 190 milhões de habitantes, nós temos 262 milhões de telefones. Jamais imaginava, com aquela colocação de 1990, poderia isso estar acontecendo. E essas comunicações, o que estão fazendo? Estão nos tornando também globais. E nós somos globais. O que nós temos que fazer com os nossos filhos, com os nossos descendentes? Treiná-los para viver numa comunidade global com a competência necessária que o mundo está reagindo em relação a nós. O Financial Times, em 2 manchetes, Financial Times, jornal de Londres, como sabe, em 2 manchetes ele colocou 2 coisas que nos fazem pensar. Uma delas, referindo-se à Coreia do Sul. Coreia do Sul, fanatismo pela educação. China, maior revolução educacional do mundo moderno.
Vejam o perigo que isso representa para nós. Perigo no bom sentido, porque nós temos que competir com eles e vencer. E realmente é aí que entra o cerne da nossa questão. É claro que nós aqui podemos discutir as consequências da ignorância, dizendo que a educação básica é culpada. Mas a educação, nesse aspecto, não merece ser adjetivada. Nós temos que falar na educação como um todo, porque se porventura não tiver também os altos níveis educacionais, nós sabemos que num mundo competente que nós estamos vivendo, nós não vamos conseguir colocar esse país geograficamente grande numa dimensão cultural e econômica na mesma proporção. Nós temos alguns exemplos no país e eu vou me permitir, talvez com uma certa presunção, de chamar atenção para um deles. Acho que a maioria talvez não saiba, mas hoje nós temos aviões brasileiros criados no Brasil, tecnologia brasileira, propriedade intelectual nossa, marcas nossas, voando em 90 países do mundo. É um negócio que nós jamais pensávamos que pudesse acontecer. E esse foi um processo que veio diretamente da educação. Se não fosse a implantação da primeira escola de formação de engenheiros aeronáuticos em 1950, lá em São José dos Campos, certamente nós não estaríamos comemorando isso, mostrando efetivamente o poder da educação de transformar uma sociedade naquela época que, do ponto de vista econômico, era colocada como produtora de leite, arroz e café, foi mudada completamente para uma sociedade que fabrica aviões e exporta para o mundo todo, tornando São José dos Campos a cidade unitariamente que mais exporta no país, que não sejam as capitais, como é o caso de São Paulo. De modo que, quando nós vemos essas transformações todas, sem dúvida nenhuma, nós temos que dar importância para isso. Mas eu volto ao ponto que já coloquei, a participação da sociedade. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com os dirigentes da Rede Globo no Rio de Janeiro e fiz uma proposta a eles de nós prepararmos uma pequena campanha de certos flashes na televisão para convencer os pais da importância de eles lutarem pela melhor graduação possível para os seus filhos. E isso é fundamental, porque nós conhecemos o papel dos pais em relação à educação das crianças. E nessas condições precisamos dessa participação dos pais, de levantar os pais para gritarem e fazer o que seja necessário para nós respondermos ao que está escrito na Constituição brasileira. A educação é um dever de todos. E é um dever de todos, inclusive dos pais, para preparar os filhos para o embate. Porque nossos brasileiros do futuro, ou de qualquer nacional, de qualquer nacionalidade, precisa estar qualificado para vencer o outro nacional que esteja pela frente. Neste preciso momento, deve ter algum chinês lá pensando, trabalhando intensamente, estudando, dizendo, vou derrotar o primeiro brasileiro que encontrar pela frente. E nós temos que dizer o inverso. E não estamos dizendo o inverso e nem estamos conseguindo. E não estamos conseguindo por problemas estruturais, onde o poder político é que está conduzindo a educação no Brasil. Quer dizer, o Ministério da Educação com seus regulamentos e pela forma dos brasileiros se comportarem em relação ao poder político. E aí, então, vêm as perguntas que eu considero as mais cruciais e as mais importantes. Nós aqui, ainda hoje, ouvindo muitos painéis, nós ouvimos muitos diagnósticos. Uma característica muito típica brasileira é de fazer grandes diagnósticos. E muito pouco é nossa característica de cobrar os resultados. E dizer o seguinte, ok, diagnóstico feito, qual o próximo passo? O que nós vamos fazer? E é exatamente isso que eu gostaria de pedir para impregnar esse nosso para impregnar esse nosso fórum de liberdade, que colocou a educação como algo bastante importante,
que nós pudéssemos sair com algumas respostas e com algumas propostas para o nosso setor político nos ouvir. Porque também nós sabemos perfeitamente aqui no Brasil que o pessoal da planície tem uma enorme dificuldade de falar com o pessoal do Planalto. Quer dizer, isso não pode continuar dessa... Isso não pode continuar dessa maneira, porque, afinal, nós somos os mandantes dos mandatários que exercem o poder. E eles não são eternos, nem têm estabilidade. Embora já no Congresso Nacional tem deputado e senador aposentado, é uma coisa que eu não consigo entender como. Mas, enfim, nós não podemos estabilizar esse processo, porque é um processo dinâmico, como foi mostrado agora pelo Luiz Felipe, quando ele mencionou que nós estamos em processo de mutação. Processo de mutação extremamente intenso que nós temos que entrar nessa direção. Quando nós olhamos, por exemplo, o caso mais recente, sem falar dos países mais tradicionais, que é o caso da Coreia do Sul, que está tendo um sucesso extraordinário no mercado mundial, e agora também a China, nós vemos que esses países, eles conquistaram essas posições porque mudaram. Há quanto tempo nós queremos mudar uma série de coisas nesse país e não conseguimos mudar porque não há clima? Quer dizer, o mundo não está nos esperando. O clima era ontem, era antes de ontem. Agora, nós não podemos esperar por mais tempo. Nós temos que enfrentar essas mudanças e, através das mudanças, fazer com que o nosso país, que é, como disse anteriormente, um país continente, não pode nem tem o direito de pensar pequeno. Nós temos que pensar grande. No caso da indústria aeronáutica, voltando ao meu exemplo pessoal, eu colocava sempre esse desafio que nós íamos fazer o melhor que pudéssemos e queríamos vencer a competição. Nós conseguimos. Hoje o Brasil é o terceiro maior produtor de jatos comerciais do mundo. Quer dizer, não é pouca coisa. Isso foi feito por quem? Por brasileiros corretamente educados, treinados pelo que nós temos de escolas aqui no Brasil. Não precisamos entrar no domínio da crítica. Nós temos agora que entrar no domínio da criação, o domínio do êxito, buscar o sucesso e deixar para trás tudo isso que aconteceu, como alguém na exposição ainda de hoje mencionou, essa legislação arcaica, ultrapassada, esses pensamentos todos que precisam ser modificados num mundo que já se modificou. Nós temos que acompanhar esse trend. E temos que acompanhar, e mais do que isso, acompanhar de uma forma que nós possamos exercer uma liderança e não continuar a ser um país continente num canto, como nós estamos hoje no mundo, sem a expressão que nós poderíamos ter, graças à nossa cultura e à forma de nós concebermos como vamos. O brasileiro, basicamente, gosta do Brasil. Não sei se já notaram um fenômeno extremamente interessante. Numa Olimpíada, numa competição internacional, um brasileiro, quando está vencendo, se enrola na bandeira. Tem um outro país que faz isso? Eu não vi. Nenhum outro país. Eu até, numa maratona que assisti recentemente, um brasileiro estava ganhando a maratona, ele ficou desesperado para conseguir uma bandeira, chegou até retardar um pouco o seu passo para poder grudar numa bandeira e se enrolar nela. Portanto, nós temos material para ir para frente. Eu só queria que, sobre esse material, colocar confiança, competência e nós participarmos do processo respondendo àquela pergunta que eu coloquei no início. O que nós vamos fazer quando terminar aqui essa discussão? Vamos continuar pensando da mesma maneira ou vamos começar a pensar em como nós vamos reagir em relação à situação que está a educação brasileira? Porque a educação brasileira, sem dúvida nenhuma, eu acho que a menor coisa que se poderia dizer é que não está bem. E como é que se mede isso? Pelos resultados. Nós não temos marcas internacionais de significado, todas as inovações que surgem no mundo vêm para o Brasil,
Nosso ritmo de inovação não está acompanhando os desafios mundiais, mas, novamente, eu não quero ficar na crítica, eu queria convidá-los, efetivamente, vamos refletir para nós melhorarmos isso e darmos uma resposta aos nossos descendentes, dizendo que eles serão os vencedores do futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora Osíris, toda a sua experiência aí nessas colocações. A primeira pergunta é do Felipe Brum, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o senhor Luiz Felipe. Como transformar o modelo de educação do sentar numa sala de aula e ouvir para um modelo de sentar, pensar, refletir e debater novas soluções? Essa é a pergunta-chave. Mas antes disso, eu acho que nós devíamos todos cumprimentar o Osíris, porque ele é claramente um exemplo da geração Y. É um millennial que está aqui. Esta atitude que ele mostrou de querer fazer, de querer encontrar as soluções, é muita atitude desta nova geração. E eu queria responder a essa pergunta dando um exemplo do melhor sistema de ensino do mundo, segundo os rankings todos que estão estabilizados, que é o sistema de ensino finlandês. Ao contrário do que se faz na generalidade dos países, em primeiro lugar, os finlandeses são aqueles onde se vai para a escola mais tarde. Na Finlândia só se vai para a escola aos 7 anos. E entre os 7 e os 8 anos não se ensina nada, entre aspas, na escola finlandesa. Ensinam-se os alunos a ser curiosos. Andam-se com eles à volta das escolas, a ver o que é que se passa no mundo real, a tomar contacto com a natureza, a serem, na prática, curiosos. O modelo de escola básica que existe em muitos países, que é um modelo de escola básica demasiado centrado em ensinar as competências de base, em ensinar a ler, a ensinar a escrever e a ensinar a matemática, se não é acompanhado pelo ensinar, que é muito mais difícil, da curiosidade, da vontade de aprender, termina em 70% de analfabetos funcionais. E, portanto, uma das coisas que é preciso fazer é claramente ensinar a fazer. Segunda reflexão que me suscita a pergunta tem que ver com o processo, já mais à frente no ensino superior, de adequação dos cursos às gerações que os frequentam. É muito importante que exista permanentemente um processo de feedback dentro das instituições de ensino superior que tome em consideração a geração que está naquele momento a frequentar o curso, naquilo que está a ser o curso em si. A pergunta dizia-me, onde é que vamos encontrar espaço para debater? Onde é que vamos encontrar espaço para pensar? Onde é que vamos encontrar espaço para refletir? Na universidade. As universidades são, por definição, o espaço essencial que o mundo ocidental criou para que exista uma coisa chamada inutilidade criativa. Se nós gastarmos o tempo que temos nas universidades a tentar aprender e aprender e aprender competências que ficam então numa área técnica desatualizadas passados 2 anos, isso não faz sentido nenhum. De facto, as universidades devem ser o espaço privilegiado para a reflexão, como o Osíris dizia, o espaço privilegiado para o pensamento, para o debate e para o debate livre e construtivo. Próxima pergunta é do Guido Potier, para o Serbase. Ele pergunta, você acredita que a educação financeira deveria ser ensinada na escola? Acho que aqui a gente já pode pegar todo o gancho do projeto com o Maurício de Souza, que tu desenvolveste, contar um pouquinho para o pessoal. Isso. Na verdade, eu não só acredito, como eu estou comemorando a inserção da educação financeira nas escolas. Ela deve sim começar nas escolas. Em julho do ano passado, eu lancei um kit de educação financeira junto com o Maurício de Souza, chamado A Turma da Mônica Descobrindo o Valor das Coisas, que tem a ver justamente com o aspecto que o Luiz Felipe chamou a atenção, o fã por trás da educação. Ele não é um material didático, ele é composto por um livro de conceitos, um livro de atividades, um jogo de tabuleiro, vídeos e cartazes divertidos, justamente para que a criança se divirta naquele processo de aprendizado. Eu vejo meus filhos, hoje tenho 3 filhos, estudando em escola de método construtivista,
que não é excessivamente humanista a ponto de fazer o que você bem entender, mas é o mão na massa, né? O mão na massa é fundamental. Eu acredito que o ensino como um todo, na atual geração, tem que ser mais para a linha do construtivista, em que você primeiro vê como funciona, põe a mão na massa, experimenta, para depois estudar a técnica por trás daquilo. O exemplo da escola finlandesa diz isso muito bem. Eu vejo meus filhos fascinados pela natureza, fascinados pela biologia, fascinados pela culinária, fascinados pela vida, pelo conhecimento, pelos negócios, e quando estão fascinados, eles vão atrás do conhecimento para entender um pouco melhor como funciona. Então, despertar, aguçar a curiosidade é fundamental. Do ponto de vista da educação financeira, é justamente o despertar a possibilidade da pessoa conquistar mais coisas na vida, conquistar mais sonhos na vida, que deve ser trabalhado desde cedo. Por isso que eu acho que não pode ser uma educação financeira ferramental, como começou a surgir em algumas escolas privadas, ferramental trazendo técnicas de como analisar um investimento, de como fazer um orçamento, de como fazer as contas para chegar no primeiro milhão, né? Isso é totalmente secundário diante do aspecto muito mais importante de saber valorizar cada centavo que você usa. As escolas privadas já estão aplicando educação financeira de maneira multidisciplinar, isso tem sido provocado, sai um pouquinho da aula de matemática, entra nos estudos da sociedade, entra na ecologia, para a gente tentar conectar um pouco cada disciplina. Nas escolas públicas, já começou em 2013, agora no início de 2013, começaram os primeiros passos da ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que foi testada nos últimos 2 anos, num projeto que envolve a iniciativa privada, governo do brasileiro e o Banco Mundial. A pesquisa é muito interessante, aplicada pelo Banco Mundial, que mostra que nas 400 escolas piloto que tiveram educação financeira aplicada, em entrevista com os pais, constatou-se que entre 62% e 65%, não sei exatamente o número, se é 62% e 65% dos casos, os pais afirmam que a rotina familiar mudou consideravelmente após o início da educação financeira de seus filhos. Estamos falando de ensino fundamental 1 e 2, crianças ainda antes de chegar no ensino médio. Então, essas crianças vêm para casa muito mais provocativas, vêm questionando, vêm trazendo ideias de economia, de uso mais consciente do dinheiro. Então, não é que deve ser trabalhado nas escolas, já está sendo trabalhado. O como trabalhar, que eu acho que é o desafio. A gente tomar o cuidado de não ser uma educação financeira muito ferramental para entender de dinheiro, e sim ser uma educação financeira mais construtiva, de fazer o nosso dinheiro fazer valer melhor na sociedade, e a sociedade não pagar um preço caro lá na frente, quando a pessoa depender dela para ter uma aposentadoria mais saudável. Felizmente estamos engatinhando ainda, mas no caminho certo de uma educação financeira saudável no Brasil. Senhor Osíris, a Gabriela Boff, da SPM, pergunta se a privatização da educação básica é possível no Brasil. Poderia essa ser uma solução? Um dos exemplos que a gente costuma utilizar bastante é o voucher educação, na qual as famílias utilizam os créditos públicos para colocar os filhos nas escolas que elas mesmas escolhem. Bem, se nós olharmos o que aconteceu com a nossa educação, acho que muitos estão lembrados que nós tivemos como ministro, na década dos 90, o Paulo Renato, que abriu para o ensino superior as universidades privadas. As universidades privadas hoje no Brasil respondem por 75% ou mais das matrículas, e mostrando efetivamente o êxito. O aumento de vagas do número das escolas oficiais nos últimos 10 anos, eu diria, não foi grandemente significativo, mas nas áreas privadas foi explosivo. O que nós precisamos, evidentemente, antes de fazer isso, e talvez durante fazer isso, é lembrar que nós não podemos manter a situação que existe hoje nas escolas de nível superior. Não sei se sabem, mas os alunos das escolas privadas pagam impostos, da ordem de 26% a 30%, conforme o estado da federação. Eu tentei, navegando na internet, eu confesso que não sou um grande navegador pela internet, mas não consegui descobrir nenhum outro país do mundo que tributa a educação. A resposta mais significativa que tive foi da Austrália. O australiano não entendeu a pergunta. É um disparate tão grande que eles não entenderam a pergunta. Por outro lado, também, se nós olharmos as doações para as escolas, ao contrário do que acontece nos maiores países, Estados Unidos, mesmo na Europa,
as doações para as escolas são estimuladas. Eu imagino que em Portugal seja estimulado. Aqui no Brasil são tributadas também. Quer dizer, e por outro lado, as empresas quando treinam seus trabalhadores, quando pagam educação, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, considera isso como salário indireto e as empresas pagam encargos, da ordem de 25%, coisa dessa natureza. Então, antes de se pensar numa coisa dessa natureza, nós temos que pensar nisso também. Mas, sem dúvida nenhuma, o setor privado pode entrar. Foi dito aqui, acho que foi no painel passado, que não há razão nenhuma para o governo tentar gerenciar coisas no Brasil. Hoje não dá mais, o governo não tem a dinâmica necessária. O governo tem que legislar, tem que regulamentar, fiscalizar, coisa dessa natureza, mas não executar. Quer dizer, a execução do governo está demonstrando o que está acontecendo com esse país de um modo geral. Nós vemos que, usando uma linguagem dos marinheiros, o país, do ponto de vista econômico, está fazendo água por tudo quanto é lado. Nós vemos ainda hoje no jornal, eu queria até guardar algumas coisas para dizer aqui, mas acho que se lerem o jornal de hoje vão ver as nossas fragilidades em certos aspectos sociais, aspectos econômicos importantes do país. De modo que eu acredito certamente no gerenciamento privado de que deve ocupar essa posição e não deixar como nós temos hoje, 95% dos cursos hoje na área básica da educação básica brasileira está nas mãos das prefeituras. E vamos convir que deve existir exceções, mas nós não podemos trabalhar com exceção em algo tão prioritário, tão importante como se trata a educação. Eu creio que é uma iniciativa que, infelizmente, o Paulo Renato já faleceu, está me esperando lá já do outro lado, mas se Paulo Renato estivesse por aqui, que novamente ele fosse ministro da Educação, e uma outra coisa muito importante, só para não me alongar mais, eu diria, liberdade. Eu não vejo por que o governo tem que controlar os currículos, aprovar cada escola. Imagine o governo americano aprovando os cursos de Stanford, o governo inglês de Oxford, coisa dessa natureza, ou mesmo o governo português da nossa Universidade de Coimbra, que são famosas no mundo inteiro, uma das mais antigas do mundo, né? Quer dizer, coisa dessa natureza não tem sentido. Eu acho que nós temos que dar uma injeção de liberdade de mudanças para esse país, para nós realmente mudarmos e podermos nos ombrear com esses que estão vencendo no mercado mundial. Luiz Felipe, o Márcio Pedrotti, da administração da PUC, pergunta: a estrutura governamental e mesmo a privada está preparada para receber essas gerações no meio empresarial e público? Que a escola não está preparada, a gente já sabe, mas e as empresas? Não. É shortcut para a resposta. Eu queria comentar o que o Osíris acabou de dizer, porque acho muito importante para o debate de hoje. Nós temos um problema que resulta a educação é um bem de facto precioso e, portanto, as ditaduras que ainda existem querem desesperadamente limitar a educação. E as democracias, isso entronca no papel do lado privado, as democracias querem desesperadamente controlar a educação. Há uma interferência excessiva da democracia no controle da educação e controlam através precisamente ou dos impostos, ou das taxas, ou nós em Portugal, neste momento, eu faço parte do Conselho de Supervisão da Universidade de Coimbra, que é o órgão mais elevado da gestão da Universidade de Coimbra, e eu acho que as universidades têm que se unir para se rebelar contra esta intromissão excessiva do poder político naquilo que é o livre desempenho e a liberdade que as universidades devem ter para se constituírem também elas próprias como foco de antipoder. Isso é absolutamente essencial nas sociedades que temos. E depois dizer que o setor privado, que o lado privado, tem um papel a desempenhar. E as empresas podem, desse ponto de vista, ser um exemplo. As empresas de sucesso são as empresas que conseguirem melhor fazer coabitar
dentro da sua estrutura as gerações de que eu falei e sobretudo, aproveitarem esta força criadora, esta energia totalmente nova. Esta geração de que eu falei é uma geração nova, que tem uma força, tem uma energia, tem uma capacidade de criar e de inovar enorme. As empresas têm que ser capazes de absorver essa energia. As que forem capazes serão seguramente as que vão suceder. Eu acredito muito, vim hoje aqui por causa disso, eu acredito muito que em países como o Brasil, em países que estão em grande desenvolvimento, vão emergir novas formas de organização, novas empresas, porque a força desta nova geração é tal e vão encontrar ainda uma geração a seguir mais fragilizada. Eu acredito que vão ser em países como o Brasil, em países como a Coreia, já é um exemplo, vão ser estas novas gerações a ser capazes precisamente de transformar a forma como as universidades e as empresas funcionam. Senhor Osíris, a Carolina Weber, da SPM, pergunta: o ideal não seria o governo iniciar suas reformas de ensino pelo ensino fundamental, ao invés de simplesmente implantar cotas e começar pelo final? Esse debate das cotas é bastante interessante e instrutivo, né? Porque tem pessoas que dizem que as cotas pode diminuir, reduzir o nível do ensino, porque tem que se adaptar a pessoas que não estão realmente preparadas. Eu acho que é uma colocação razoavelmente injusta, mas, sem dúvida nenhuma, nós olhamos no mundo hoje que tem que vencer a competência, não pode nivelar por baixo, vamos obrigar as pessoas a aceitarem certas coisas que não deveriam aceitar. Eu cito sempre o exemplo da natureza. Eu acho que todos vão concordar que a natureza fez um projeto de vida no planeta espetacular. Ela colocou certas coisas que nós precisamos tentar imitá-la. Uma delas, por exemplo, é previsibilidade. Quer dizer, nós não temos previsibilidade aqui no país do ponto de vista legal. Vocês sabem disso, né? Uma medida provisória da nossa presidenta acaba mudando uma coisa bastante importante. Já imaginou, por exemplo, se Deus assinasse uma medida provisória que o sol não se põe hoje às 6 horas? Que confusão que não daria, né? Quer dizer, não pode, nós temos que ter a previsibilidade, de modo que, nessa previsibilidade, nós temos que pensar muito maduramente nessa questão também de cotas. Nós temos que estimular as gerações que estão sendo protegidas por essas cotas a serem competentes para competir, porque na natureza é assim. Tem uma árvore que cresce mais que a outra, e as outras árvores não ficam reclamando em volta porque ela cresceu mais que a outra, ou coisa dessa natureza. Quer dizer, é um negócio que a natureza colocou, além de uma série de regras, uma delas é extremamente importante, é a diversidade. Notem que não tem ninguém parecido com as pessoas que estão sentadas aqui nessa sala. As pessoas que estão aqui nessa sala são únicas. E a natureza fez isso porque são diferentes e tem que ser diferentes as pessoas. É a mesma coisa nos vegetais. Se formos uma árvore, não tem 2 folhas iguais. Quer dizer, notem que a diversidade tem que ser respeitada. De modo que tentar fazer com que as árvores pequenas prevaleçam sobre as grandes, quer dizer, é uma regra que a natureza jamais aplicaria. E por que nós temos que aplicar uma coisa desse tipo? De modo que eu diria que, com todo o respeito das pessoas que defendem as classes menos favorecidas, agora, na realidade, o que nós temos que fazer é que as classes menos favorecidas sejam mais favorecidas. Em outras palavras, eu diria, vamos comemorar o sucesso e não ficar destilando os fracassos. Quer dizer, acho que nós precisamos disso. Gustavo, nós temos aqui agora uma pergunta do associado Michael Soper. Ele diz que percebe que as nossas crianças estão sendo educadas por baby boomers de esquerda, que desincentivam o empreendedorismo e a meritocracia. O que fazer se elas estão sendo educadas em escolas públicas com esse viés ideológico? Qual o preço a pagar?
Bom, primeiro eu não concordo que seja uma educação uniformemente viesada do ponto de vista da ideologia ou da política. Se existe algum tipo de influência política, talvez porque essa seja a única influência. E, repito, o maior problema da escola pública não é a ideologia, não é a metodologia, não é o conteúdo, é a distância que os pais têm da escola pública. A maior diferença da escola privada para a pública é que o pai paga caro pela escola privada e, por isso, se preocupa mais com a educação e está em cima, está acompanhando, está cobrando. Se o filho está um pouco ficando defasado numa atividade, ele vai exigir um pouco mais da escola. E relegar a educação, ou simplesmente confiar à escola o papel da educação, tira o poder do professor, tira o debate da escola e faz com que algumas ideologias fiquem mais viciadas. Então, é óbvio que se o pai e a mãe não acompanham a leitura de um livro, não percebem um conceito distorcido e não criticam esse conceito, conceitos errados serão passados. Né? Na escala que nós temos, seja na interferência do governo, na aprovação dos cursos, na criação do material, na determinação do conteúdo, numa escala que nós temos no Brasil, muitos erros podem passar. E o papel da sociedade, dos pais, é justamente acompanharem de perto para não permitir que esse tipo de falha se torne recorrente. Eu mesmo já usei o exemplo dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos e aí eu já tenho quase que uma base estatística razoável para tirar algumas conclusões, né, de como funciona a escola. Mesmo em diferentes turmas, eu vejo que do meu filho mais velho, que nós temos um relacionamento mais próximo entre pais, existe toda uma dinâmica diferente em sala de aula, os professores se preocuparem com as atividades que as crianças têm nas férias, por exemplo, porque esses professores podem comunicar aos pais o determinado processo educativo. Existe uma enquete na reunião no começo, na volta das aulas, em que professores perguntam aos pais qual foi a moda praticada nessas férias, o que os filhos querem para o próximo semestre. Isso ajuda até a identificar comportamentos que podem se tornar mais compulsivos do ponto de vista do consumo. Por exemplo, existe acordo, né, quando pais conhecem o consumo da turma de seus filhos, existem acordos do tipo, é hora de comprar um videogame? Qual videogame? Qual marca? Para que não tenha um aluno tem um videogame, o outro tem o outro, e fica aquela sensação de que o filho tem que ter o mesmo que os colegas de classe têm, porque a criança pratica um arredondamento estatístico chamado, vamos dizer, de certa forma traduzido como, papai, todo mundo tem o telefone, todo mundo tem o tênis, todo mundo tem o videogame, todo mundo é arredondamento estatístico. Se 51% da turma tiver, o filho vai entender que a maioria tem, e fala, pô, só eu não tenho. E o pai ficou com o peso na consciência de querer dar, né, aquilo para o filho. De certa forma, conhecer melhor a educação, conhecer melhor os hábitos daquele grupo, envolver-se com a educação é a forma de nós minimizarmos excessos ou extremismos. Eu acho que o maior pecado hoje cometido com a escola pública não tem a ver com a falta de interesse do governo, e sim com a falta de interesse dos pais, confiando demais a escola, o papel da educação, que, repito, é da sociedade e da família. Passar agora para a última pergunta, para nós encerrarmos esse painel. Ela é do William Martins, estudante de Engenharia Ambiental da URGS. Senhor Luiz Felipe. Ele pergunta se é possível que a educação familiar ou privada domiciliar atenda a demanda de educação não atendida atualmente no Brasil. Isso não é permitido de acordo com a nossa legislação. Né? Isso é uma pergunta muito pertinente, e liga com a resposta anterior. Em todos os estudos sobre educação que estão publicados com algum sentido, está demonstrado que o principal fator de correlação, aliás, em alguns casos o único fator de correlação com o sucesso escolar é o envolvimento dos pais. E portanto, não há nenhum motivo para que não se comecem a ensaiar fora da lógica cartesiana, modelos de ensino que já funcionaram muito bem no passado, em que o envolvimento familiar vai ao ponto de o ensino ser feito na responsabilidade dos pais, se tiverem tempo para isso, feito em casa. E, portanto, eu não vejo porque é que não se deve começar a fazer esses testes. Nos Estados Unidos estão-se a fazer pilotos nessa área, muito bem-sucedidos, e eu diria que a Europa e o Brasil podem ser excelentes exemplos de também replicação desses pilotos. Agradecemos a presença de todos, especialmente ao senhor Osíris, Luiz Felipe, Gustavo, e damos por encerrado esse 6º painel do 26º Fórum da Liberdade.